Imagine viver na escuridão, sem esperança, até o dia em que você ouve falar de Jesus. Bartimeu, um cego mendigo, clamou: "Com fé, filho de Davi, tem misericórdia de mim." Apesar das vozes que o silenciavam, ele persistiu. E então, o impossível aconteceu. Sua visão foi restaurada. À beira da estrada, em Jericó, Bartimeu se encontrava em um estado de desespero e impotência. O calor do sol se fazia sentir, e o pó levantado pelos pés da multidão que passava era um lembrete constante de sua condição. Cego desde o nascimento, ele não apenas lutava contra a ausência da luz, mas também contra a indiferença da sociedade que o cercava. Mendigo por necessidade, sua vida se resumia a aguardar a misericórdia dos passantes, e muitas vezes ignoravam seu clamor. No entanto, em seu coração havia uma chama de esperança que nunca se apagava. Quando ouviu o burburinho da multidão, algo despertou em Bartimeu. Ele perguntou o que estava acontecendo e, ao saber que Jesus de Nazaré se aproximava, sentiu seu peito apertar de expectativa. A fama de Jesus o precedia, e com ela, histórias de milagres e curas que pareciam quase impossíveis. A ideia de que o filho de Davi poderia ver além de sua cegueira e ouvir seu clamor foi o impulso que Bartimeu precisava. Ele sabia que aquela poderia ser a única oportunidade na vida que lhe seria concedida. Assim, em um ato de coragem e fé, ele começou a gritar: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim." Sua voz, embora fraca, carregava a força de um homem que já não tinha nada a perder. Mas a multidão, em sua pressa e distração, tentava silenciá-lo, como se suas súplicas fossem um incômodo. Bartimeu, no entanto, era resiliente. Cada tentativa de calá-lo apenas o encorajava a gritar ainda mais alto. Ele não se importava com os olhares de reprovação ou com as palavras de desprezo. Sua única preocupação era ser ouvido. Jesus, ao ouvir o chamado de Bartimeu, parou. A multidão, que antes tentava afastar o mendigo, agora se calou, como se a presença do Mestre transformasse tudo ao seu redor. Bartimeu sentiu seu coração acelerar à medida que Jesus o chamava. Ele jogou de lado seu manto, um símbolo de sua condição, e se aproximou com passos hesitantes, mas determinados. O que estava em jogo era mais do que a simples recuperação da visão. Era a possibilidade de uma nova vida, livre das correntes do desprezo e da escuridão. A cena estava armada para um milagre. Bartimeu, um homem que havia enfrentado a rejeição e a dor, estava prestes a experimentar a compaixão e o poder de Jesus. A expectativa no ar era palpável, e todos, até mesmo aqueles que o haviam silenciado, aguardavam ansiosamente o que aconteceria a seguir. A história de Bartimeu é, em essência, uma narrativa sobre fé, perseverança e a busca por redenção em meio à adversidade. E naquele momento, ele se tornava mais do que um cego. Ele se tornava um símbolo de esperança. Bartimeu sentou-se à beira da estrada, escutando a movimentação ao seu redor. O calor do sol batia em seu rosto, e o pó da terra subia a cada passo apressado dos transeuntes. Ele segurava um pequeno recipiente, seu único meio de sobrevivência, e cada moeda que caía nele era um eco de sua luta diária por dignidade. "Olhe para mim, amigo. Uma moedinha para um homem cego?" Ele ouvia algumas respostas, mas a maioria das pessoas simplesmente passava, indiferente ao seu clamor. O desespero o envolvia como uma manta pesada, mas hoje havia algo diferente no ar. O barulho da multidão parecia mais intenso, carregado de expectativa. Ele se esforçou para ouvir melhor, tentando captar alguma informação que pudesse lhe trazer esperança. "É Jesus! Ele está vindo!" As palavras de um jovem ecoaram entre os outros, e Bartimeu sentiu uma onda de emoção. Jesus do Nazaré. Ele lembrava das histórias que ouvira sobre o homem que curava os doentes e trazia esperança aos desesperados. Bartimeu pensou em sua própria vida, marcada por escuridão e solidão. Se ele realmente pode curar, talvez eu também possa ser curado. Com o coração batendo forte, ele gritou: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim." Sua voz tremia, mas carregava a força de sua fé. Ele não se importava com a multidão que, em sua maioria, o ignorava. Mas a resposta foi imediata. Algumas pessoas se viraram, e logo ouviu murmúrios de reprovação. "Cale-se, homem, você está atrapalhando." Um dos que passavam lhe dirigiu um olhar severo. Bartimeu não hesitou. Ele gritou ainda mais alto, a dor e o desespero transbordando em suas palavras: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim." Ele não podia se dar ao luxo de desistir. Cada grito era um apelo àquela esperança que pulsava dentro dele. Uma esperança que nunca havia se apagado completamente. Jesus, ao ouvir o chamado, parou. O mundo parecia ter desacelerado, e a multidão, que antes tentara silenciá-lo agora, estava emudecida pela presença do Mestre. Bartimeu sentiu um misto de temor e esperança enquanto Jesus o chamava. Ele se levantou,
jogando de lado seu manto, um ato simbólico de deixar para trás sua antiga vida. Aquele manto pesava como um lembrete constante de suas limitações. E agora, ele estava prestes a se libertar. "Vinde até mim", Jesus disse, e a suavidade de sua voz parecia cortar através da agitação da multidão. Bartimeu deu passos hesitantes, mas determinados. Sua mente estava cheia de perguntas. O que aconteceria a seguir? E se Jesus não o curasse? Mas a voz dentro dele respondia: e se ele fizer exatamente isso? Enquanto se aproximava, Bartimeu sentiu a energia da multidão ao seu redor, um misto de curiosidade e espanto. Ele podia imaginar os olhares, tanto de compaixão quanto de descrença. Quem é este homem que ousa se aproximar de Jesus? Pensavam alguns. Outros, no entanto, sentiam uma centelha de esperança, assim como ele. Você acredita que eu posso fazer isso? Jesus perguntou, e a simplicidade da pergunta atravessou a confusão em sua mente. Bartimeu, segurando a respiração, respondeu com sinceridade: sim, Senhor, eu creio. Era um momento de vulnerabilidade e entrega. Naquele instante, o cego não era mais apenas um mendigo à margem da estrada. Ele era um homem de fé, um homem que ousava acreditar em um futuro diferente. O olhar de Jesus encontrou o seu, e Bartimeu sentiu como se o mundo ao seu redor desaparecesse. Não havia mais multidão, não havia mais desprezo. Havia apenas aquela conexão sincera entre um homem em busca de cura e o Salvador que poderia oferecê-la. Enquanto isso, a multidão, que antes apenas o via como um incômodo, começou a perceber o poder daquele encontro. As conversas diminuíram e uma expectativa silenciosa se espalhou. Todos estavam cientes de que estavam prestes a testemunhar algo extraordinário, um milagre que poderia mudar não apenas a vida de Bartimeu, mas também a percepção de cada um sobre a compaixão e a graça. O dilema de Bartimeu se tornara um dilema coletivo, um questionamento sobre fé, esperança e a possibilidade de redenção. E enquanto ele se preparava para o que estava por vir, uma nova determinação crescia dentro dele. Ele sabia que aquele era o momento que poderia mudar sua vida para sempre. Bartimeu sentia o coração pulsar em seu peito, cada batida ressoando como um tambor, anunciando uma batalha que ele nunca imaginara enfrentar. O olhar de Jesus penetrava sua alma, e ele percebeu que aquela não era apenas uma questão de cura física, mas um confronto com todos os fantasmas de sua vida. Eu creio, dissera ele. Mas a fé podia ser um fardo tão pesado quanto a cegueira que carregava. Enquanto os olhares da multidão se fixavam nele, Bartimeu começou a questionar sua própria coragem. E se eu estiver enganado? E se minha fé não for suficiente? A dúvida sussurrava em sua mente, e ele se viu frente a um dilema interno. A escolha entre permanecer na segurança de sua antiga vida ou arriscar tudo por uma esperança que parecia quase inalcançável. A tensão na atmosfera era palpável. O murmúrio da multidão se transformou em um silêncio crescente, como se todos estivessem esperando pelo desfecho daquele encontro. Bartimeu sentia que não era só ele que estava sendo testado. A própria multidão se via confrontada com suas crenças e preconceitos. Por que esse homem, cego e marginalizado, ousa clamar por compaixão? Pensavam alguns. Outros, no entanto, estavam começando a ver a beleza daquele momento. A força de um homem que, mesmo na escuridão, se atrevia a acreditar. Bartimeu se lembrou de sua vida antes de se tornar um mendigo. Lembrou-se de como era ser visto, de como os outros olhavam para ele, não com desdém, mas com respeito. Agora, ele era apenas um fardo, um símbolo da fragilidade humana. Mas algo dentro dele começou a se inflar, uma chama que se recusava a se apagar. Se Jesus pode curar, então eu posso ser livre, pensou. E a ideia de liberdade o encheu de coragem. Enquanto isso, a multidão começou a se dividir. Alguns, aqueles que sempre o ignoraram, agora se viam confrontados com suas próprias indiferenças. Como podemos ignorar um homem que clama por ajuda diante de um milagre tão iminente? A compaixão começou a brotar entre os rostos antes indiferentes. Outros, no entanto, ainda se opunham, irritados com o alvoroço que Bartimeu causava. Deixe-o em paz. Ele não merece a atenção de Jesus, gritavam, ainda presos às suas crenças limitantes. O conflito se intensificou e Bartimeu percebeu que, ao se levantar e clamar, não só desafiara a sua própria condição, mas também a própria dinâmica daquela multidão. Ele não era mais apenas um cego à beira da estrada. Tornara-se um catalisador de mudança, uma personificação de resistência e fé. Eu não posso voltar atrás, pensou Bartimeu, sentindo a pressão das escolhas que fizera. Cada grito, cada passo que ele dera em direção a Jesus, carregava o peso de sua vida inteira. Ele se sentia vulnerável, mas também poderoso. O que acontecerá se eu falhar? E se eu for apenas mais um na multidão?
esquecido e ignorado, a dúvida o consumia, mas a determinação era mais forte. Jesus, percebendo a agitação, olhou para Bartimeu com uma expressão de compreensão profunda. O olhar do mestre parecia dizer: "Este é o seu momento. Não desista." E isso fez com que Bartimeu se sentisse mais seguro, como se cada fibra de seu ser estivesse sendo validada. A multidão, dividida entre a compaixão e a incredulidade, começou a se agitar. Bartimeu podia ouvir sussurros de desaprovação, mas também notas de esperança. Ele estava no centro de um conflito maior, um embate entre a fé e o ceticismo, a compaixão e a indiferença. "Se eu for curado, isso mudará não apenas a mim, mas a todos eles", refletiu Bartimeu, sentindo a gravidade da situação. Enquanto ele se aproximava de Jesus, a tensão aumentava. Bartimeu percebeu que, independentemente do resultado, ele não sairia daquela experiência sem ter mudado. "Estou pronto para enfrentar o que vier", declarou em seu coração, consciente de que sua luta era mais do que apenas por sua visão. Era por um novo começo, uma nova vida. E assim, naquele momento de intensa expectativa, Bartimeu se preparou para o que estava por vir. Ele sabia que estava prestes a entrar em um novo capítulo de sua vida, e que cada escolha grito do fé poderia ressoar nas vidas de todos ao seu redor. O mundo poderia nunca mais ser o mesmo. Bartimeu respirou fundo, sentindo o peso de cada respiração. O ar ao seu redor estava carregado de tensão, e ele podia sentir o olhar de Jesus sobre ele, uma luz em meio à escuridão de sua vida. "Este é o momento", pensou, enquanto suas mãos tremiam ligeiramente. Ele estava prestes a fazer a escolha mais importante de sua vida, e a pressão se intensificava como um fio prestes a se romper. Os murmúrios da multidão se tornaram um eco distante enquanto Bartimeu focava em Jesus. Ele sabia que não poderia voltar atrás, que a decisão de clamar por ajuda o colocara diante de um abismo de possibilidades. "Se eu não gritar agora, talvez nunca tenha outra chance", refletiu, sua mente se debatendo entre a esperança e o medo do fracasso. O que aconteceria se tudo isso não passasse de um sonho? E se sua fé não fosse o suficiente para alcançar o milagre que tanto desejava? Naquele instante, Bartimeu percebeu que sua escolha não afetaria apenas a si mesmo, mas também a todos aqueles que o observavam. Eles se tornaram um símbolo, um farol de esperança em meio à escuridão que envolvia a vida de tantos. "Se eu falhar, estarei não apenas decepcionando a mim mesmo, mas também aqueles que começaram a acreditar", pensou. A ideia de voltar ao seu antigo eu, ao homem invisível que mendigava por um trocado, aterrorizava. A multidão, que antes olhava com desdém, agora se via confrontada com a intensidade de suas emoções. Aqueles que haviam se afastado de Bartimeu, ignorando seu sofrimento, começaram a se mover, como se a empatia estivesse despertando dentro deles. O conflito se acentuava, e cada pessoa presente era forçada a encarar suas próprias crenças. E se esse homem, cego e marginalizado, realmente pudesse ser curado, o que isso significaria para nós? A luta interna da multidão refletia a luta de Bartimeu. Ele não estava sozinho. Suas dores e esperanças ressoavam nas almas dos que o cercavam. "Eu posso fazer isso!" Bartimeu sussurrou para si mesmo, tomando um passo à frente. Sua voz tremia, mas a determinação o impulsionou. Ele ergueu a voz, mais forte do que nunca. "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." Suas palavras ecoaram, e ele sentiu a energia da multidão se agitar. Aquela era a sua declaração de fé, um grito que ressoava não apenas em busca de cura, mas como um chamado à transformação. O olhar de Jesus permaneceu fixo em Bartimeu, e a multidão, agora dividida, começou a murmurar. Alguns incentivavam, enquanto outros ainda se opunham, incapazes de aceitar que alguém como ele pudesse ter a audácia de pedir ajuda. Bartimeu, no entanto, ignorou as vozes contrárias. A coragem que brotava de seu interior era mais forte do que qualquer dúvida. Ele estava disposto a arriscar tudo, a se expor ao ridículo, se isso significasse ter a chance de ver o mundo novamente. Enquanto a tensão atingia seu ápice, Bartimeu sentiu uma onda de emoções conflitantes. O medo de falhar, a esperança de ser curado e a responsabilidade que sentia por aqueles que o observavam se chocavam dentro dele. "E se eu for apenas mais um que clama e não recebe nada em troca?" A dúvida o assaltava, mas ele se lembrou de cada momento de sua vida, cada instante em que a escuridão o cercou. "A dor de não tentar é maior do que a dor de falhar", pensou. E essa convicção o impulsionou ainda mais. Nesse momento crucial, Bartimeu decidiu que não se deixaria abater. "Se esta é a minha única chance, eu a tomarei", declarou em seu coração. Ele sentiu que, ao gritar por Jesus, estava se libertando do peso de sua antiga vida. Ele não era mais o homem invisível à beira da estrada. Ele era Bartimeu, um homem do fé, um homem que desafiava as probabilidades.
E assim, ele se preparou para a resposta de Jesus, sabendo que, independentemente do que acontecesse a seguir, ele havia feito a escolha mais importante, a escolha de acreditar, de se levantar e de clamar por sua liberdade. O clímax se aproximava, e Bartimeu estava pronto para enfrentá-lo, não apenas por si mesmo, mas por todos aqueles que um dia se sentiram invisíveis e sem esperança. Bartimeu sentiu seu coração disparar, pulsando em uníssono com a expectativa da multidão. Ele estava no centro de um turbilhão, e tudo ao seu redor parecia desvanecer, exceto a figura de Jesus diante dele. A adrenalina corria em suas veias, e a voz de seu passado ecoava em sua mente, lembrando de cada momento em que se sentiu insignificante e invisível. Mas agora, ele tinha a chance de mudar isso. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritou novamente, sua voz agora poderosa, ressoando com a força de uma tempestade. Bartimeu não estava apenas pedindo por cura. Ele estava reivindicando seu lugar no mundo. A multidão se agitou, e Bartimeu podia sentir a mudança no ar. Algumas pessoas o apoiavam, gritando palavras de encorajamento, enquanto outras murmuravam, relutantes em acreditar que um homem como ele poderia ser digno de atenção. A tensão crescia como um fio esticado, pronto para se romper a qualquer momento. Jesus, com um olhar penetrante, começou a se aproximar de Bartimeu. O mundo ao redor deles desapareceu, e tudo que Bartimeu conseguia ver era o olhar cheio de compaixão e poder que o mestre lhe dirigia. O tempo parecia parar. Ele podia ouvir seu próprio coração batendo, e a respiração da multidão se tornava um ruído distante. Este é o momento, pensou novamente, sentindo a responsabilidade sobre seus ombros como um manto pesado. Quando Jesus finalmente parou diante dele, Bartimeu sentiu uma onda de emoções. O medo ainda estava lá, mas agora havia espaço para algo mais. Fé. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. E essas palavras cortaram a tensão como uma lâmina afiada. Bartimeu se sentiu exposto, mas era uma exposição liberadora. Eu quero ver, ele respondeu, sua voz firme e clara, como se estivesse quebrando as correntes que o prendiam. A multidão ficou em silêncio, o ar carregado de expectativa. Bartimeu sentia os olhares sobre ele, a incredulidade misturada com esperança. Jesus olhou para ele com intensidade, e Bartimeu percebeu que tudo que ele havia vivido o trouxera até aquele momento. Cada lágrima derramada, cada noite de solidão, cada dia em que mendigou por um trocado. Tudo isso o preparara para esta pergunta, para esta resposta. Vai, a tua fé te salvou, disse Jesus. Bartimeu sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, como se uma luz estivesse se acendendo dentro dele. Ele piscou os olhos, e por um breve momento, a escuridão que o envolvia começou a se dissipar. Ele pôde ver as cores do mundo, a luz do sol e, mais importante, os rostos daquelas pessoas que antes o ignoravam. O milagre não foi apenas na sua visão, foi na transformação do seu ser. A multidão estava em choque. Muitos não podiam acreditar no que viam. Bartimeu, o homem cego e marginalizado, agora estava de pé, com olhos que brilhavam de vida. Ele não apenas havia recuperado a visão, mas também a dignidade e o respeito que sempre estiveram ao seu alcance, escondidos sob as camadas de desespero e abandono. O clamor de alegria e incredulidade começou a se espalhar entre os presentes. Bartimeu sentiu lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, mas eram lágrimas de gratidão e alívio. Ele olhou para Jesus e em seu coração sabia que aquele momento não era apenas para ele, mas para todos os que se sentiam invisíveis. Ele havia enfrentado o desafio e escolhido acreditar, e agora estava colhendo as consequências dessa fé. A multidão, antes dividida, começou a se unir em celebração. Bartimeu não era mais apenas um mendigo à beira da estrada. Ele era um testemunho vivo de que a fé pode mover montanhas e transformar vidas. As consequências do que acabara de acontecer ainda eram incertas. Mas uma coisa era clara: Bartimeu havia se tornado não apenas um homem que via, mas um farol de esperança para todos que um dia se sentiram perdidos na escuridão. Bartimeu sentiu o calor das lágrimas em seu rosto, enquanto a multidão ao seu redor começava a se agitar. Ele havia se tornado o centro da atenção. Não mais um homem invisível, mas um símbolo de esperança. O eco da declaração de Jesus ainda ressoava em sua mente. Vai, a tua fé te salvou. Essas palavras não eram apenas um comando, eram uma promessa. A visão que agora preenchia seus olhos era mais do que a capacidade de ver. Era a capacidade de enxergar a vida em sua plenitude, com todos os seus desafios e suas belezas. Ele se permitiu sentir cada emoção, cada batida de seu coração, e percebeu que estava verdadeiramente vivo. Os rostos da multidão eram uma mistura de espanto e alegria. Alguns se aproximaram dele, com sorrisos amplos, enquanto outros ainda pareciam incrédulos.
É verdade. Você realmente vê, exclamou uma mulher da multidão, a voz dela carregada de emoção. Bartimeu sorriu, um sorriso que vinha do fundo de sua alma. Ele não apenas queria ver, ele queria compartilhar essa nova luz com os outros. A transformação não era somente dele, mas de todos que presenciaram o milagre. Enquanto Bartimeu se levantava, sentindo a força em suas pernas, a multidão começou a se dispersar, mas não sem antes formar um círculo ao seu redor. Ele era um farol. E agora todos queriam se aproximar da luz que ele emanava. Como você se sente, Bartimeu? Perguntou um jovem, olhos brilhando de curiosidade. Bartimeu respirou fundo, e em um instante, as palavras fluíram de sua boca, como um rio que havia finalmente encontrado seu caminho para o mar. Sinto que finalmente sou visto. Não apenas por Jesus, mas por cada um de vocês aqui. A fé traz vida, e eu sou a prova disso. O jovem assentiu. E outros começaram a compartilhar suas próprias histórias de dor e solidão. E como, de alguma forma, estavam conectados ao que acabara de acontecer. Bartimeu percebeu que seu milagre havia aberto uma porta para que outros também falassem sobre suas lutas. E assim, a multidão começou a se transformar em uma comunidade. Cada relato compartilhado criava um laço mais forte, uma rede de apoio que antes não existia. A conexão entre eles começou a florescer. E Bartimeu, agora, não só um homem curado, mas um líder em uma nova jornada de esperança, viu como a fé coletiva poderia unir corações. Enquanto observava a cena diante dele, Bartimeu refletiu sobre sua jornada. Ele lembrou-se de cada dia em que se sentiu desprezado, o peso da escuridão que o envolvia e como a sua fé, embora pequena, havia sido a chave para a transformação. Eu lutei contra a invisibilidade e agora, aqui estou. Cercado por pessoas que também buscam ser vistas, pensou. Ele sabia que a jornada não terminava ali. A cura não era apenas física, era uma renovação espiritual que exigia responsabilidade. Naquele momento, Jesus se afastou, mas seu olhar ainda estava fixo em Bartimeu, como se dissesse que o caminho à frente seria desafiador, mas incrivelmente gratificante. Bartimeu percebeu que não estava apenas se levantando de sua condição anterior. Ele estava se levantando para um propósito. Ele seria um defensor dos que ainda se sentiam invisíveis, um portador da luz que agora brilhava dentro dele. A multidão começava a se dispersar, mas Bartimeu sabia que seu papel estava apenas começando. Ele se virou para os rostos que agora brilhavam com esperança e determinação. A mudança estava apenas começando, assim como sua nova vida, cheia de promessas e desafios. Cada passo que ele daria a partir dali seria um lembrete de que a fé transforma e que cada um de nós pode ser a luz na escuridão uns dos outros. Bartimeu sentiu a transformação em seu ser, não apenas na visão, mas em sua alma. Com a multidão se dispersando, ele se lembrou das palavras de Jesus. Vai, a tua fé te salvou. Essas palavras ecoavam em sua mente, e ele percebeu que a fé que o curou também poderia curar outros corações aflitos. Ele se tornara um símbolo de esperança, não apenas para si mesmo, mas para todos que estavam ali. Após o milagre, Bartimeu decidiu que sua vida não seria mais a mesma. Ele se tornaria um defensor daqueles que, como ele, foram invisíveis. Ele sabia que muitos ainda se sentiam perdidos na escuridão, e que sua história poderia inspirar outros a buscar a luz. Com um coração cheio de gratidão, ele começou a caminhar entre os presentes, compartilhando sua experiência, incentivando-os a acreditar que a fé poderia transformar suas vidas. Enquanto isso, a multidão, que antes era apenas espectadores, agora se tornava uma comunidade unida por suas próprias lutas. Eles compartilhavam lágrimas, risos e histórias de superação, e Bartimeu se sentia parte de algo maior. Ele sabia que sua missão estava apenas começando, e que a cura física era apenas um primeiro passo para uma jornada espiritual mais profunda. A justiça divina estava manifestada naquele momento, pois a misericórdia de Deus se revelava através da cura de Bartimeu. Ele se lembrava de como, em sua vida de escuridão, havia implorado por ajuda e como Jesus o ouviu. Agora ele poderia fazer o mesmo pelos outros, oferecendo sua voz e sua experiência como um farol de esperança. Ele compreendeu que a verdadeira transformação não se resumia apenas a ele, mas ao impacto que poderia ter na vida de outros. Refletindo sobre tudo isso, Bartimeu pensou: aprendi que a fé é um poderoso agente de mudança. Quando somos vistos e reconhecidos, encontramos nosso verdadeiro valor. A luz que recebi deve ser compartilhada, e é meu dever ajudar outros a verem a beleza da vida, mesmo nas dificuldades. O narrador observa que, no final, Bartimeu não apenas recuperou a visão, mas também uma nova identidade como líder e portador de esperança. A história de Bartimeu
é um lembrete de que, mesmo nas horas mais sombrias, a fé pode abrir portas e trazer luz. Sua cura foi um testemunho do amor e da misericórdia de Deus, mostrando que Ele está sempre disposto a ouvir e ajudar aqueles que buscam. Assim, a lição que perdura é que todos nós podemos ser instrumentos de transformação, iluminando o caminho para aqueles que ainda se sentem perdidos na escuridão. A verdadeira fé não apenas nos salva, mas também nos chama a servir aos outros, criando uma comunidade de apoio e amor, refletindo a bondade divina em cada ação. Ao olhar para trás, percebo que minha jornada não se limitou a recuperar a visão física. A luz que agora vejo me revelou não apenas o mundo ao meu redor, mas também a importância de cada ser humano que a vida coloca em meu caminho. Aprendi que a fé verdadeira vai além do pedido de cura. Ela é um compromisso contínuo de amor e de serviço ao próximo. Ao compartilhar minha história, compreendi que a fé é um elo que nos une em uma tapeçaria de experiências e esperanças. Ao ajudarmos uns aos outros, tornamo-nos reflexos da bondade divina. Criando um espaço onde todos podem sentir-se vistos e valorizados, a história de Bartimeu nos ensina que, mesmo em momentos de grande desespero e solidão, a fé pode se manifestar como um farol que nos guia. Em Hebreus 11:1, a Bíblia nos lembra que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa passagem ressoa profundamente em minha alma, pois quando clamei por ajuda, foi a minha fé que me proporcionou a coragem de acreditar que algo poderia mudar. Agora, é esse mesmo espírito que me impulsiona a levar esperança a outros, na vida da Iéria. Podemos aplicar essa lição ao nos tornarmos mais atentos às necessidades ao nosso redor. Cada um de nós pode ser um instrumento de mudança, oferecendo uma palavra de encorajamento, um gesto de bondade ou mesmo um ouvido atento. O desafio é reconhecer que, por mais pequenas que pareçam nossas ações, elas podem ter um impacto profundo na vida de alguém. O narrador reflete que a transformação de Bartimeu ilustra o poder da fé não apenas para curar, mas para criar um efeito cascata de amor e compaixão. A partir de um simples encontro com Jesus, uma vida foi transformada. Mas o verdadeiro legado de Bartimeu reside em sua decisão de se tornar um defensor da luz para outros. A moral dessa história é clara. Somos chamados a ir além de nossas próprias necessidades e a usar nossas experiências para iluminar o caminho de outros. Quando nos unimos em fé e amor, criamos comunidades vibrantes, onde cada pessoa é valorizada e cada história é reconhecida, refletindo a graça e a misericórdia que encontramos em Deus.